Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar aquela linha dos políticos desarmamentistas e o vídeo de hoje é sobre os partidos desarmamentistas, tá? Antes da gente entrar no conteúdo, eu lembro a você para se inscrever no canal, ativar as notificações, no sininho, compartilhar os vídeos para aumentar a repercussão e clicar no gostei, porque daí aumenta a visibilidade dentro da plataforma. Apesar do nosso conteúdo não ser um conteúdo tão aprovado assim, a gente sofre limite de alcance. Você clicando no gostei, você ajuda a gente na divulgação do nosso trabalho e coloque nos comentários a sua dúvida ou sugestão para a gente aprimorar os trabalhos aqui. Pois bem, como que a gente fez? Primeiro, identificamos os partidos de esquerda. Sim, todos os partidos de esquerda vão votar contra qualquer sinal que se direcione em caminho a dar mais liberdade para o cidadão, principalmente no que diz respeito a porte e posse de armas. Então, muita atenção nesses partidos, tá? Organize na sua cidade. Ano que vem tem eleições municipais, então não permita que pessoas desses partidos, ainda que se digam armamentistas, cheguem ao poder como prefeitos e vereadores. Por quê? Você pode falar, mas eles não votam porque isso é matéria federal. Sim, eles não votam, mas eles vão ser base para os deputados e senadores desarmamentistas que vão se candidatar em 2022. Então nós não podemos permitir que pessoas desses partidos desarmamentistas se elejam sequer síndico de prédio. Então se organize, vá até os bairros, conscientize as pessoas dessa pauta, tá? Bom, primeiro eu peguei a lista do TSE, fiz uma legenda aqui, vou passar para vocês, tá? E vou falando na ordem dessa lista. O primeiro dos partidos de esquerda, a segunda lista, é o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, número 12. Então, portanto, não vote. Mesmo que você veja que tem alguns deputados, um ou outro senador, que se declara a favor do porte e posse de armas, o partido dele é desarmamentista. Então, na hora do seca-bagaço, do pinga-fogo, ele vai votar contra. Um grande exemplo disso foi o que aconteceu no Senado. Políticos lá que se dizem favoráveis ao porte e à posse de armas, como teve orientação partidária para votar contra, eles votaram contra. Eles podem dizer que não houve, mas ficou nítido naquele movimento para derrubar os decretos que os partidos mandaram sim votar contra e eles obedeceram para mostrar poder. Então, se você vota num partido que é desarmamentista, mesmo que o cara se diga armamentista, lá na frente corre um grande risco dele te trair, tá? Porque ele vai ter que escolher entre o povo que o elegeu e o poder que ele tem no partido. E é muito raro escolher o povo, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Começando PDT, Partido Democrático Trabalhista número 12, seguido pelo PT, que é o partido do Trambique, né, dos trabalhadores, número 13. PCdoB, olha que absurdo, gente, Partido Comunista do Brasil, que coisa mais abjeta, número 65. PSB, Partido Socialista Brasileiro, número 40. PMN, Partido da Mobilização Nacional, número 33. PPS, que agora se chama Cidadania, né? O Partido Popular Socialista, agora se chama Cidadania, número 23. PV, o Partido Verde, aquele que é verde por fora e vermelho por dentro, número 43. PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, número 16. PCB, Partido Comunista Brasileiro, olha que absurdo, número 21. PCO, Partido da Causa Operária, número 29. Interessante é que tem textos do PCO pro armamento, mas lá na hora eles vão votar contra se chegarem lá, tá? PSOL, que é o Partido Socialismo e Liberdade, número 50. Duas coisas totalmente antagônicas aqui, socialismo e liberdade. Você vê como que é esquizofrênico esse partido. Rede, Sustentabilidade, o Rede, número 18. Então, e por último, PMN. Aí você pode falar, mas PMB, Partido da Mulher Brasileira. Você pode falar, nossa, PMB não é declaradamente de esquerda. Só que se você entrar no site deles lá, você vai ver que eles apoiam todas as pautas de esquerda, inclusive apoiaram o Poste, o Andrade, contra o Bolsonaro nas últimas eleições, tá? Então, todos esses partidos que eu falei para vocês, em hipótese alguma, não vote, faça campanha contra, não basta não votar, tem que fazer campanha contra, nos bairros, entre os seus amigos, organizem-se, mobilizem-se e escancarem que todos desses partidos são desarmamentistas, tá? Se eventualmente um ou outro fala que é pró-armamento, lá em cima ele vai te trair, tá? Isso é cortina de fumaça. O outro critério que nós usamos para identificar os desarmamentistas foi como eles votaram no Senado pela derrubada do decreto, tá aqui para vocês. Porque o que aconteceu na tramitação dos decretos, tá? Tinha muito senador ali que se elegeu defendendo o acesso ao porte, à posse de armas de fogo, como por exemplo o Álvaro Dias, a gente pode elencar aqui o Alessandro Vieira, que a gente viu que é um ferrenho desarmamentista, entre outros que estão aqui no meio, a gente pode depois fazer um vídeo para cada um, explicando o que aconteceu. O que houve lá? Eles, para demonstrar poder,
os partidos se reuniram e pressionaram o governo. E o governo, como não cedeu, falou, bom, então a gente vai derrubar o decreto. E derrubaram. Então os partidos orientaram e os membros dos partidos votaram conforme a orientação. Então, a orientação dada no Senado, o jeito que eles votaram no Senado, evidencia o que o partido pensa, tá? Além do que, se você entrar naquele placar do Peninha, você vai ver que esses partidos não têm questão fechada, tem um ou outro parlamentar favorável e alguns neutros e contra, tá? Então nós vamos lá. Quais são os que votaram pela derrubada do decreto, portanto tem orientação desarmamentista? O MDB, Movimento Democrático Brasileiro, o antigo PMDB, número 15. O DEM, tá? Número 25, do Democratas, tá? A suposta direita do Brasil é desarmamentista, sim, tá? Então o DEM, não vote no DEM, eles são desarmamentistas. PSDB, número 45, Partido da Social Democracia Brasileira. PP, Progressistas, tá? O número 11. Que mais? O Podemos, número 19. O Republicanos, que é o antigo PRB, número 10. O PSD, Partido Social Democrático, número 55. O PROS, Partido Republicano da Ordem Social, número 90, certo? Então o que acontece com esses partidos? Muitos deles podem até ter um ou outro candidato que se destaca supostamente pró-armamento. Só que no seca-bagaço, na hora do pinga-fogo, do vamos ver, eles orientam para se votar contra. Aí o que acontece? Os outros partidos que sobram, eles não são declaradamente de esquerda, tá? Então devem estar ali pelo centrão, pelo limbo do centrão, um pouquinho mais à direita. E também não tem senadores votantes contra o decreto. Então, qual foi o critério que a gente buscou para ver se eles são pró-armamento ou contra-armamento, tá? Nós não vamos aqui falar, tal partido é neutro, porque em momentos de crise, com questões fundamentais como a legítima defesa, quem é neutro é contra, tá? É igual aquela história do cara em cima do muro, de um lado tá o capeta e do outro lado tá o anjinho, falando, ó, vem pra cá, vem pra cá. Aí ele vira pro capeta e fala assim, ó, por que você não me chama? Ele falou, não, bicho, porque o muro é meu. Então, nesse tipo de situação, o muro é desarmamentista, tá? Tem uma frase do Dante, na Divina Comédia, que diz o seguinte, os lugares mais quentes do inferno estão reservados para as pessoas que no momento de crise ficaram neutros. Então, não tem essa história de neutro pra gente, o sujeito que se diz neutro aqui é desarmamentista sim, porque se sofrer qualquer pressãozinha vai te ferrar, vai votar contra. Então vamos lá, segundo a lista do Peninha. Se você abrir a lista do Peninha, eu vou colocar o link aqui, você vai ver que esses partidos aqui ou tem neguinho totalmente contra, como é o caso do PHS, tá? Que não se declarou publicamente posição do partido, mas todos os parlamentares do PHS são contra, e outros que estão misturados, um pouco cada lado, tá? Só tem um que todos os são pró-armas, tá? Então a gente pode entender que esse partido é pró-direito de armas, eu vou falar dele no final, tá? Então começando pelo PTB, certo? Não tem posição definida, mas você vai encontrar parlamentares do PTB votando contra, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, número 14. Depois você tem o PTC, Partido Trabalhista Cristão, certo? Quem que é o tal do PTC? O PTC, ele não aparece nem na lista do Peninha, mas ele é o partido do Collor. O grande partido do Collor. E claro, vai votar contra você, contra o seu direito de possuir e portar armas. O PSC me surpreendeu, o Partido Social Cristão do Itzel. Eu achava que o PSC era armamentista, mas não é. Além de não ter manifestações explícitas favoráveis ao tema, se omitir, ele tem parlamentares que votam contra pela lista do Peninha. O Avante, mesma coisa, o Avante é do Luiz Henrique Rezende. Então, voltando, o PTC, Partido Trabalhista Cristão, número 36, não vote 36. PSC, número 20, Partido Social Cristão. Avante, número 70. O PRTB, mesma coisa, o PRTB, ele não está nem na lista do Peninha. E aí você pesquisa sobre o PRTB, você vê que ele tem inclinações desarmamentistas. Qual que é o PRTB? É o do Levi Fidelix, sim. O rapaz do orifício que não reproduz, ele não tem posição firme a favor da posse e porte de armas e tem algumas posições relativamente armamentistas. Inclusive, se você colocar desarmamento no site do PRTB, a única coisa que você acha é uma homenagem ao Dia das Mães. É impressionante, E aí no texto lá ele exalta uma organização lá que foi desarmamentista. Vocês podem pesquisar lá.
Bom, o PHS, na lista do Peninha, ele tem um fenômeno, embora ele não tenha posição explícita, todos os parlamentares do PHS no ranking do Peninha são contra a revisão do Estatuto de Desarmamento, tá? Tem o DC, é o Democracia Cristã. Aí você fica perguntando que raio de partido é esse? Esse partido é do Eimael, o Democrata Cristão. O Eimael, José Maria Eimael, número 27 do DC, não se posiciona, e alguns textos lá tem um viés desarmamentista, tá? PL, Partido Liberal, 22, mesma coisa, ele não se posiciona, e na lista do Peninha tem parlamentar que vota a favor e contra. O Patriota, tá? Número 51, Adilson Barroso, também não se posiciona e tem parlamentares que votam contra. O Solidariedade você não encontra nada, mas o Solidariedade, se você pesquisar, você vai ver que ele tem viés desarmamentista também. E por último desses aí que não tem manifestação explícita, você encontra o Novo. E o Novo é uma grande incógnita, porque ele não trata dessa matéria, e se você for na lista do Peninha, você vai ver que tem parlamentar que vota contra. Então, portanto, no nosso critério é desarmamentista sim, e numa situação de pressão vai te ferrar, vai votar contra o seu direito. O único partido, tá, que defende abertamente a pauta pró-armas, e todos os seus parlamentares no ranking do Peninha votam a favor da revogação do Estatuto de Desarmamento, se manifestaram a favor da revogação do Estatuto de Desarmamento, é o PSL, certo? O Partido Social Liberal 17, que é o partido do atual presidente. E aí nós temos um problema, pô, nós vamos votar só no PSL? É complicado isso daí. Nós precisamos aumentar a mobilização e a pressão nesses partidos para que eles saiam de cima do muro e parem de ser desarmamentistas. Nós precisamos de um partido que feche questão pró-armas, tá? Nós atualmente, aparentemente, só o PSL fechou a questão pró-armas. E isso é uma pauta importante para o Brasil, inclusive eleger o próximo presidente. Então, meus amigos, é importante nesse momento, onde nós vimos a discussão da PEC 100, parlamentares se posicionarem abertamente contra o direito de legítima defesa, e mais, nós vimos a destruição do projeto de aprovação do PL 3723, tá? Tá bem complicado isso daí, vai se votar sabe lá Deus quando e como que isso aí vai acontecer, porque ainda vai ter as alterações, que eu acho bem temerário, e a gente vê um parlamento, um cenário amplamente desarmamentista. De quem que é a culpa disso aí? Do Bolsonaro? Não, a culpa é minha e a culpa é sua. Porque foi a gente que colocou ou deixou que se colocasse esses sujeitos lá em Brasília. Tá? Nós precisamos agora, mais do que nunca, pressionar o parlamento. Pressionar os deputados e senadores, agora nesse momento os deputados, para que aprovem sim os nossos direitos e principalmente criar uma cultura armamentista no Brasil, tá? Ano que vem não eleja desarmamentista, tá? Presta atenção nessa lista e faça campanha ostensiva contra os candidatos desarmamentistas. Até quando? Até que isso incomode. E quando incomodar aquele seu candidato do PDT, por exemplo, falar, mas eu sou pró-armas, pois então mude a orientação do seu partido. Nós queremos partidos com descrição expressa, que este é um partido pró-armas, este é um partido a favor da legítima defesa, de preferência que conste nas diretrizes ideológicas ou até no estatuto do partido, enfim, que documentalmente o partido se posicione fechado pró-armas, tá? Se a gente não construir esse cenário, nós não veremos o nosso direito garantido. E como eu já disse reiteradas vezes para vocês, quem não luta pelo direito não vai ter direito algum, tá? Não chega a merecer a tê-lo. Então vamos deixar de agir como ovelha e partir para cima desses caras. Agora, para aprovar o PL 3723 e ano que vem para não deixar que desarmamentistas sejam eleitos sequer para presidente de bairro, quiçá para síndico de prédio, de maneira nenhuma para vereador ou para prefeito, tá ok? Um forte abraço, a gente continua daqui a alguns dias com esses vídeos para identificar os senadores desarmamentistas, tá? E qual a história de cada um deles. Assim que eu for obtendo informações, eu vou postando vídeos para vocês aqui. Então, se você tem informação sobre o perfil de deputados e senadores desarmamentistas, principalmente esses ocultos, assim, que ficam naquele limbo do centrão. A esquerda a gente sabe que é tudo desarmamentista, nem compensa tratar deles aqui, eles vão sempre votar contra, então é malhar no ferro frio. Nosso trabalho contra a esquerda é ano que vem para que eles não se elejam,
tá? Mas em relação a esses que estão meio ocultos aí na penumbra, vamos tirar a venda e mostrar para as pessoas quem são eles. Para você poder me contactar é muito fácil, você pode colocar nos comentários aqui, ou então você vai no site www.proarmas.com e lá embaixo tem todas as minhas redes sociais, tá? De acordo com as informações que vocês me derem, eu vou pesquisar e assim nós vamos revelando quem são esses candidatos melancias que se escondem e ocultamente são desarmamentistas, tá ok? Eu conto com vocês para a gente poder fazer esse trabalho e aos poucos mudar o Brasil para um país um pouco mais livre, um pouco melhor, tá ok? Um forte abraço.